dia, meu nome é Eugênio Brajão, eu sou psicólogo aqui da Clínica Equilibra. Nós estamos fazendo um trabalho para divulgar o mês de Janeiro Branco. Você sabe o que é o mês de Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha que é realizada pelos trabalhos de psicologia com relação a todas as doenças mentais, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, como psicólogo e psico-oncologista, sobre essa questão das doenças que são também psicossomáticas. Dentro do trabalho, já ali na psicologia, nós encontramos muitas doenças que elas são, muitas vezes, elas trazem outros fatores para o corpo. Por exemplo, uma questão que acontece muito comum, a falta de perdão, né? A pessoa ela vai ruminando aquela alma, ela vai guardando aquela mágoa, guardando, e aquilo não é elaborado, não é planejado, não é pensado, não é resolvido. E toda a situação, quando não resolvida, ela traz um efeito. E esse efeito, ele, consequentemente, tem uma causa, né? Essa causa é a falta de perdão, que muitas vezes gera, por exemplo, a gastrite, úlcera e, em alguns casos, até tumores, né? Isso é só um exemplo de uma questão deslocada, né? Que é o quê? O deslocamento de algo que não é vivenciado, não é elaborado pelo paciente e que se torna em si uma doença. Então existem diversas outras doenças que podem ser colocadas dentro dessa condição. Dentro do hospital, por exemplo, na questão psicológica e oncológica, uma coisa que acompanha constantemente os pacientes que a gente encontra em oncologia é a depressão. Só que muitas vezes as pessoas acham que a depressão ela ocorre só por conta da condição de ter descoberto o tumor. E muitas vezes ela acontece ao contrário. A depressão ela vem de um tempo tão grande, tão profundo, que ela começa a causar problemas. Recentemente eu atendi uma paciente que está com depressão recorrente há cerca de 5 anos, e essa paciente também teve apagões, ou seja, ela apagou. Ela estava dentro de um ônibus e ela apagou. Passou uma outra época e ela teve um outro apagão, e aí, por conta desse apagão, se descobriu um aneurisma cerebral. Ou seja, ela ganhou de presente esse aneurisma cerebral, esse presente entre aspas, é lógico, né? Porque realmente é uma coisa muito ruim o que aconteceu em recorrência de uma outra doença. Então é preciso que a gente tenha a atenção do cuidado com coisas que às vezes a gente acha que pode simplesmente superar, isso passa, essa pessoa está com frescura, isso não é nada. É muito sério, né? Doenças como a depressão, ela atinge um número muito grande de pessoas. Hoje é a terceira doença que mais mata no mundo, né? Ela só fica atrás do ataque das doenças coronárias e do câncer, né? E sendo que tanto os pacientes de depressão quanto os pacientes que são oncológicos também possuem depressão, né? Então uma coisa muitas vezes acompanha a outra. Então é importante o tratamento dessas doenças. Eu estou usando a depressão porque ela é o caso mais profundo e é o que a gente mais percebe. Mas o transtorno de ansiedade também é outro, né, que gera muitas outras condições. A ansiedade hoje, o estresse, principalmente essa questão da violência, o estresse pós-traumático, agorafobia e por aí vai. Porque senão eu vou ficar determinando doenças aqui, eu vou falar um monte de doenças e a gente não vai terminar isso nunca. Mas é interessante que eu tenha uma atenção para sintomas, para algumas coisas que estão diferentes e que eu possa procurar ajuda terapêutica. E às vezes também é importante procurar um psiquiatra. Mas se eu não cuidar de mim, quem cuidará? Se eu não tiver uma atenção com a minha saúde, quem vai ter? Então fica aqui a dica para você pensar, para você analisar, estude, procure um profissional de saúde que possa te auxiliar. E se você conhece alguém que tem algum problema nesse sentido, oriente essa pessoa, vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra,
cuide da sua saúde, principalmente das questões mentais. Porque quando a gente tem uma ferida no braço, uma ferida na mão, a gente vai lá e cuida. E quando as coisas são pessoais, a gente procura, não, vai levando. E aí chega uma hora que pode ser tarde demais, como eu tenho visto constantemente no hospital e também aqui na clínica. Então fica a dica e fica também o nosso apoio a todos aqueles que quiserem buscar um tratamento. Um grande abraço, até mais.